isso aí. Eu gostaria aqui nessa hora do almoço de compartilhar para você uma palavra da Bíblia, né? Uma palavra que falou muito no meu coração, né? Essa palavra aqui no livro de Ageu, se encontra no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1. Fala aqui que Ageu repreende o povo por causa do quê? De sua inércia e o exorta a reedificar o templo, né? Quantos de nós não estamos precisando reedificar o nosso templo, né? Quando nós falamos em templo, nós podemos lembrar também que não é só um templo material, mas um templo espiritual, né? É hora de reedificar o nosso templo espiritual. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então, que nós possamos, com essa palavra, receber uma ajuda para reedificar o nosso templo, né? A palavra de Deus diz aqui no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, ó: no ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa ficará deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração nos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, mas não vos saciais, vestiu-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado, né? Glória a Deus, aleluia. Nós podemos ver que esse povo, eles viviam presos no Egito. Era um povo que estava lá na escravidão. Mas Deus, num tempo atrás, se nós podemos ler o livro de Esdras, vai ver que o rei Dário, Deus colocou no coração dele para que ele fosse lá e libertasse esse povo da escravidão. Mas não foi para ficar à toa. Nós não fomos libertos para ficar em casa, edificando a casa, trabalhando em casa. Não, nós fomos libertos para fazermos a vontade de Deus, para edificarmos o templo do Senhor. Foi para isso que nós fomos libertos, como diz aqui, né? Diz aqui, no versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não vê ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, né? Eles foram libertos ali para quê? Para edificar o templo do Senhor, para fazer a vontade de Deus. Mas eles diziam que ainda não era o tempo, né? Quantas vezes alguém pergunta para você: ei, vamos à casa do Senhor, vamos orar a Deus? Eu falo: não, hoje não, um dia eu vou, olha só, eu estou fazendo uns negócios aí, eu vou melhorar, assim que eu melhorar eu vou para a casa de Deus, não é isso? Assim estava aquele povo, não foi para isso que Deus te libertou, porque se você está aí hoje ouvindo essa palavra, é porque Deus tem um plano na sua vida. Se você está aí hoje participando dessa palavra, é porque Deus te libertou. E nós somos descendentes daquele povo que estava lá. Se nós estamos aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, é porque houve aquela libertação lá atrás, irmão. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 3, né? Veio, pois, a palavra do Senhor, no ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa, né, há de ficar deserta? Né? Muitos querem ficar em casa, ajeitar a sua casa, consertar, e a casa de Deus vai ficar deserta? Irmão, a casa de Deus, a mudança tem que começar de dentro, aqui de dentro de mim, né? Glória a Deus, porque eu preciso também. Eu também sou falho, sou pecador, mas eu preciso de Deus e preciso da sua ajuda para mudar. Preciso de uma palavra tua. Agora depende qual a palavra que você tem para me dar. É para me levantar ou é para cair? A palavra que eu tenho para te dar é para te exortar, para te levantar. Ainda que eu seja falho, eu não posso falar uma palavra mentirosa, né? Mas eu creio que Deus já está agindo na minha vida. Eu creio que eu já mudei isso, pelo que eu me conheço. Mas eu creio que Deus pode me mudar mais ainda. E vai chegar um dia em que todos vão sentir o desejo de estar ao meu lado, de ouvir essa palavra, né? Falada pela minha boca, porque Deus, ele é maravilhoso. No versículo 4 diz aqui, né? É para vós tempo de habitar nas vossas casas, estucada, e essa casa ficar deserta, de maneira nenhuma. E diz no 5, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, né? Porque semeais muitos, né? E semeais muito e colheis pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas não vos aquece, e o que recebe salário num saquetel furado, né? Diz a palavra de Deus, num saquetel furado. O dinheiro entra no bolso e cai no outro. Mas por quê? Porque estão esquecendo disso, né, de edificar a casa do Senhor. Uns, quando falam da dízimo, da oferta para a casa do Senhor: eu já fui assim, irmão. Eu já fui assim, né? Ah, não, vou dar aquilo ali, vou dar aquilo ali. Por isso que estão semeando muito e colhendo pouco, irmão.
Muitos se vestem, estão tudo arrumadão, mas não se aquece, está atribulado por dentro, está tudo quebrado, irmão. Diz a palavra de Deus, se meia muito, escolheis pouco, irmão. Né? Comeis muito, mas não se fartais, não adianta. Arruma dinheiro aqui, trabalha ali, paga aqui, vai para lá, compra um carrinho, isso e aquilo, mas ir por dentro, irmão. Nunca vai estar farto, porque a única coisa que pode fartar a tua vida e a minha vida é a palavra de Deus, é ter Jesus no coração, é fazer a vontade de Deus. Né? Como diz aqui no versículo 7, assim diz o Senhor do Exército, aplicai os vossos corações, os vossos caminhos, subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Edifica a casa primeiro, primeira casa, a tua casa espiritual, eu tenho que edificar a minha casa espiritual, porque dela Deus vai se agradar, e não só isso, temos que ter a casa de Deus, né? Não é que Deus não habita em templo feito de homem, mas a nossa casa é de oração, né? Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a obra precisa. É por isso que temos que edificar a casa do Senhor. Aquele povo foi liberto para edificar a casa do Senhor, para levantar o templo, né? E automaticamente edificar a nossa casa espiritual, que é o templo do Espírito Santo, para que Deus possa vir assim se agradar de cada um de nós, né? Deus diz aqui na palavra dele, né? No versículo 9, olhaste para muitos, mas isso que alcançaste pouco, meu. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe sofri. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, né? E cada um de vós corre a sua própria casa. Né? Muitos querem dar aquele pouco, aquele que está sobrando. Mas isso Deus, ó, ele vai assoprar, irmão, não vai valer de nada. Né? Olha, Deus olhaste para muito, mas diz que alcançaste pouco. Por quê? Porque tem um olhar pequeno. Deus diz, né? Pedis mal. Por quê? Pedis e gastar naquilo, né? Naquilo que não interessa, naquilo que não tem proveito. Deus nos dá um dinheiro para não gastar. Muitas vezes muitos estão gastando em bebida, em droga, em coisas supérfluas que vão se estragar, né? Glória a Deus. Primeiro nós temos que lembrar em fazer a vontade de Deus, né? Diz aqui, né? No versículo, no finalzinho do versículo 9, fala aqui, ó, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Cada um vai a sua própria sorte, quer se vestir bem, quer carro do ano, quer casa bonita, quer renovar. Esse Deus, aonde ele está? Aonde ele está? Será que ele só está lá quando a gente está doendo, quando está doente, quando está precisando de uma ajuda, de um milagre? Será que sim? Não, Deus quer mais, Ele quer você fazendo a vontade dEle, assim como Ele me quer também, né? Diz aqui no versículo 11, né? E fiz minha cerca sobre a terra, sobre o monte, sobre o trigo, e sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os montes, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Ele fez minha cerca. Aquele povo estava vivendo em um lugar onde não podia plantar, porque não tinha como colher. A seca estava lá. Não adianta. Tinha muito na mão, tinha semente, né? Tinha tudo, tinha casa, tinha dinheiro, mas não tem o que comer, o que adianta isso? A seca está lá, não adianta ter ouro, ter tesouro guardado, se você não tem o que comer. É preciso largar a semente que está retida na mão. É preciso jogar a semente no chão, para que assim ela possa vir frutificar. Irmão. Se não cavar o chão e não lançar a semente, ela não brota. Glória a Deus. Diz aqui no versículo 12, né? Então ouviu Zorobabel, filho de Satiel, e Josué, filho de Zosadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Hoje, né, o profeta Ageu não está aí, Elias não está aí, né? Glória a Deus, né? Josué não está aí. Né? Davi não está aí, mas está eu, glória a Deus, pela graça de Deus, para trazer essa palavra. Está vários profetas por aí, irmão. Diz a palavra de Deus que nós não devemos julgar o profeta, mas sim prestar atenção à palavra. Por isso que tem a Bíblia para que você possa lá ver se realmente é Deus que está falando, se o homem. A Bíblia é que diz, irmão. Então nós possamos prestar atenção no que o profeta diz. Não julgue o homem, porque o homem é falho, ele está sujeito a falha, né? Mas maior é Deus. E eu creio que um dia eu vou alcançar o meu objetivo, é que ele está fazendo verdadeiramente a vontade de Deus, é que ele está fazendo verdadeiramente o que está escrito aqui, falando daqui e vivendo aqui, né, irmão? Porque realmente não dá para viver tudo, a tribulação é muito grande, mas eu creio que Deus ainda vai me preparar, assim como pode fazer uma obra na sua vida, na minha, né? E diz aqui que o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e o espírito de
de Josué, filho de Josadá, que sumo sacerdote, e o Espírito reste de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, né? Do Senhor nosso Deus, né? Porque Deus levantou, e assim como ele levantou o ônibus daquele povo, ele vai levantar o meu e o seu, e um dia nós vamos estar verdadeiramente fazendo a vontade do Senhor, né? E até aqui me deu o Senhor, eu agradeço que essa palavra possa servir para você, como serviu para mim. Amém? Glória a Deus.